fácil a pessoa ficar no seu mundinho, na sua escola, com as pessoas, com os adultos que lá estão, e não sair dali. E, portanto, fechamos, sem darmos conta, estamos fechados para o mundo exterior, apesar de estarmos numa escola e de estarmos com muitas crianças diferentes. Mas é fácil ficarmos ali, não sair dali. E, portanto, o vir aqui, há sempre algum contacto, alguma pessoa nova que aparece no grupo, que explica, que ensina, que diz que ali viu e que ali há, e essas coisas são todas ganhos para mim pessoalmente e para as crianças com quem trabalho também. O laboratório pretende ser um espaço que incentive e fomente a reflexão e a produção de conhecimento e a capacitação dos agentes educativos de uma maneira geral. Não só os profissionais de educação, embora trabalhemos muito com os profissionais de educação, mas neste entendimento de que a educação não é só sala de aula, nem é só escola, também é e é muito importante, mas que a educação é ao longo da vida, com muitos interlocutores. O Laboratório de Aprendizagens é um espaço que proporciona momentos de discussão, de reflexão, de construção de conceitos, de materiais, de ideias, de práticas e muito voltado para a prática de cada um. Tudo o que acontece aqui neste espaço é gratuito, portanto há uma lógica de troca. Tudo o que está aqui pode ser utilizado, podem-nos fazer pedidos também. O que nós pretendemos em troca é que nos deixem aqui, de alguma forma, o trabalho que é produzido com base nessa troca. E aqui, mais do que se ensinar e aprender, é um sítio onde se experimentam coisas, onde se experimentam pedagogias, onde se experimentam maneiras de fazer, onde se experimenta muita coisa. Esta é uma ação de formação dirigida a professores que se chama Levar a Ler, em cujo parceiro é o Centro de Formação das Escolas de Cascais. É uma formação com várias valências, porque acaba por ir de encontro às áreas do conto, do reconto, da expressão plástica, dos objetos lúdicos para contar histórias, da sugestão de leitura através de jogos de escrita criativa ou jogos de concepção plástica para chegarmos ao livro. Para a leitura chegar realmente aos meninos e chegar às escolas e chegar aos educadores e depois, a partir da apropriação dessa leitura, encontrarmos a nossa linguagem e a nossa forma de ler o mundo. E que isto seja um sistema para que fique o bichinho da leitura, para que não seja só uma ação esporádica, que seja algo que fique não só nesta fase do pré-escolar ou do primeiro ciclo, mas que fique e que continue para a vida, não é? Desde que integrei este projeto do Levar a Ler, que tenho promovido muito mais a leitura em contexto de sala de aula. Faço diariamente a hora do conto, dou privilégio ao início da parte da tarde, porque como eles têm um grande período de intervalo, que é a hora do almoço, eles vêm muito cansados e vêm muito agitados. Há 2 anos para cá que a hora de entrar é uma hora de relaxamento, em que ouvimos sempre a hora do conto, quer contada por mim, quer contada por eles. Pontualmente, quando não há hora do conto, é um ponto de tristeza, é um fator de tristeza para eles. Mas porquê que não há? Porque às vezes também temos que gerir e raramente não há a hora do conto. Mas quando não há, eles reagem, não há porquê, mas eu quero ouvir. Como tem a hora do conto e por vezes dou alguma expressividade ao contar a história que estou a ler, eu sinto que isso por parte dos alunos tem logo outro feedback, eles encaram, parece que veem logo a história com outros olhos. No Jardim de Infância contamos muitas histórias, pelo menos todos os dias contamos uma história às crianças. E eles depois aprendem como é o que é que se passa no livro, têm curiosidade pelo livro. Eles próprios fingem que são eles que estão a contar a história, por isso eles próprios sentem a necessidade que querem saber ler, querem aprender a ler. E quanto mais histórias lhes forem contadas, maior será o interesse deles no futuro para aprenderem a ler.
A ideia surgiu no ano letivo 2002-2003, na sequência de um estudo feito junto das escolas do Conselho, a propósito do insucesso escolar, mas onde foram detectadas algumas necessidades de formação e de reflexão com os docentes. E, portanto, é muito a partir desta recolha sobre os problemas que à época eram evidenciados pelas escolas que surgiu a ideia de montar este espaço. Tivemos a percepção aqui há uns anos de que era um espaço que tinha um certo caráter inédito em Portugal, mas se calhar não só em Portugal. Até meados deste ano tivemos uma parceria através de um projeto financiado pelo programa Grundtvig, que era um projeto de parceria ao nível dos bancos de tempo. Nessas reuniões de parceria recebemos os nossos parceiros de Espanha e de Itália e foi aí que tivemos um pouco a percepção do caráter inédito deste espaço, porque eles diziam, nós até na altura brincávamos a dizer que era o único espaço deste género na Península Ibérica. Isso é uma coisa que nos orgulha bastante porque é um espaço que está muito aberto a todo o tipo de iniciativas, não é? Com base na troca dos talentos e, portanto, é um espaço que vive muito daquilo que as pessoas trazem. Eu encaro o Laboratório de Aprendizagens como uma troca de experiências. Portanto, temos um encontro entre formadores com outros formadores, em que o formador é formador e ao mesmo tempo formando. É uma riqueza haver este convívio e troca de informação. Portanto, acabamos por aprender não só com o formador, mas com todos os colegas. Portanto, e eu penso que este é um bocado o espírito do Laboratório de Aprendizagens, é mesmo esta troca de aprendizagens. Não são formações, são espaços de tempo de pessoas que vão partilhando saberes e que tem vindo a ser cumulativo. Vai acontecendo, vamos aumentando o grupo, vão surgindo as hipóteses, é assim uma espécie de cartola de onde nunca sabemos o que é que pode ser a seguir. Como estamos todos na área educativa, acabamos por trocar imensas experiências, não só ao nível dos conteúdos concretos, de áreas específicas de conhecimento, mas também como transmiti-los e aplicá-los em contexto de sala de aula. É pouco comum encontrar um espaço tão aberto, tão, como se diz, que cuida às pessoas, tanto aos formadores como aos educandos, não? As pessoas que chegam para tirar as aulas. O único sítio, sem ser um colega ou outro, ou uma turma ou outra, que eu tenha conseguido sentir-me em casa foi realmente no laboratório, por isso continuo lá, é a minha segunda casa. É um espaço que possibilita que ora possamos estar no papel de aprendentes, ora possamos estar no papel de ensinantes e que estes dois lados da mesma moeda sejam complementares. Portanto, o que possibilitamos ou facilitamos é que, de facto, sejam muito diversificadas as propostas do que aprender e o como aprender, indo de encontro àquilo que são os interesses expressos das várias pessoas que nos procuram. Temos vários grupos, seja de relação pedagógica, mais voltados e direcionados para áreas didáticas, matemática pré-escolar, matemática novo programa, metodologia de projeto, sexualidade. Eu fiz com a doutora Marta Lobão e vou continuar a fazer porque vai ter continuidade, uma formação ao longo do ano sobre metodologia de projeto. No Laboratório de Aprendizagem, aqui no Val de Santarrido, estes trabalhos são muito enriquecedores. Pedi aos pais para, com os avós, os meninos portugueses, para dizer de onde, de que sítio de região de Portugal eram e para escreverem um texto pequenino como era o seu Natal. Depois vimos, foi como começou tudo até, que havia várias crianças de países, de outros países, e então aí já não foi os avós, mas sim como é que era o Natal dos pais. Estávamos a falar do Natal e depois o que é que aconteceu? Vimos que havia aqui na sala muitos meninos que não eram de origem portuguesa. E eles começaram alguns a contar o Natal e os meninos portugueses resolvemos pesquisar aqui em casa de que sítio de Portugal é que era quem? Os quê? Diz alto! Dos avós! Pois foi! E aquela família que são os da Bulgária, a mãe é muito empenhada, e então mandou-me aquilo tudo e explicou, e uma revista. Demorou algum tempo, primeiro foi o trabalho de casa, depois é colar em cartolinas, depois organizei os balões, imprimi as bandeiras e eles, cada um pintou a sua bandeira.
Este caderno, que também foi uma ideia que eu trouxe do laboratório, e cá está a tal partilha que uma colega levou numa das formações, está aqui. Eu escrevi aos pais que tínhamos lido aqui a história, a aventura dos números, e depois decidimos descobrir onde é que podemos encontrar os números. Pronto, era para chegar à conclusão, eles levaram para casa para ver onde é que havia números. Chegámos à conclusão que sem números não podemos viver. Eu acho que a matemática desta maneira, tanto para os pais irem assim devagarinho, é uma coisa do dia-a-dia, é o que eu costumo explicar aos pais. Tudo é matemática, aqui na sala, a marcação das presenças, contagens de objetos, tudo é matemática. Eu acho que os vai ajudar quando chegam ao primeiro ano, se a professora quiser fazer um trabalho de grupo, há mais confusão. E eles já se sabem organizar, Instituiu-se no laboratório uma prática de professores que sabem alguma coisa virem partilhar com outros professores e haver um encontro de formação menos formal. Portanto, penso que isso são ganhos, não é? Portanto, de ver a educação como algo que é baseado numa vontade de duas partes de pôr em comum experiências e a partir daí aprender. Senhora que esteve hoje connosco a falar da lã, que foi uma experiência extraordinária e que são fragmentos de vida que se partilham, de saberes que às vezes estão ao alcance das nossas mãos e nós nem sonhamos, e isso é que é interessantíssimo. Uma das escolas onde eu estou é Trajou-se e tem uma série de coisas à volta de campos onde ainda se vê algumas ovelhas, cabras, etc. Portanto, e há avós que trabalham na escola que eu sei que têm hortas e ovelhas. Se calhar a minha primeira atitude é ir à procura de um desses avós, perguntar a quem é que dá a lã e levar alguma lã para a escola e começar a fazer este processo devagarinho, pouco e pouco, experimentando, ficando com o contacto dela para alguma dúvida, mas acho que me atrevo a fazer sozinha. Chama-se... Não parece, não. É de outra vez. É assim, aqui, deve fazer sempre um triângulo, que é para lá. Eu tenho um neto que tem 8 anos e eu faço de camisolas para ele, não sei quanto. E ele diz, avó, eu quero aprender a fazer camisolas, e é um rapaz. E que até é interessante que as primas, nenhuma diz que quer aprender, mas acho que os miúdos vão gostar de manipular ali a lã. Aquilo deve-os acalmar. Levar isto para as escolas é excelente, porque acho que de pequenino se percebe esta relação, não é? Do bicho com a coisa, com a ovelha dá o leite, dá para o queijo, mas também dá a lã, e depois dá a lã e dá a lã para aqui. Isso é tudo industrial, quer dizer, no fundo, depois aí perde-se o resto da história fica por contar. Pegar no fio da lã e dar o salto ao contrário, pôr os miúdos a fazer imensas coisas ao nível de artesanato ou outro nível, acho que era uma ideia excelente. Inicialmente nós tivemos públicos mais ligados às fases precoces do ensino e com os anos e com a diversificação da oferta temos vindo a alargar até à diversificação por professores de vários graus de ensino. No laboratório de aprendizagens houve uma formação ano passado direcionada para a educação sexual no secundário e foi uma formação que de facto foi muito boa, mas onde apliquei o projeto piloto foi no 12º. De facto, as metodologias que foram aqui aplicadas em termos práticos, a caixa de ideias, abaralhações, tudo promoveu para que depois pudesse aplicar em contexto de sala de aula. O que está aqui a acontecer, vocês tiveram a oportunidade de ver, é a componente do apoio à família, que são as pontas do dia, portanto, são momentos em que os pais não têm a oportunidade de os vir colocar às 9, que é o horário da escola, entre as 9 e as 5h30. Abrimos às 8, das 8 às 9
Temos estas atividades e depois voltamos a ter ao final do dia entre as 5h30 e as 7. O que nós tentamos fazer é que estas atividades sejam o mais lúdico possível, porque estas crianças têm um horário de trabalho maior que o nosso, dos adultos. Portanto, eles entram na escola por volta das 8 da manhã e saem às 7 da noite. Tem a fantasia, a casinha, os carrinhos, os legos, os jogos de mesa, o ping-pong, o exterior quando o tempo o permite. Pronto, e são eles que escolhem o que querem fazer. Os adultos que estão com eles dão uma orientação, né? Se a gente se apercebe que há uma criança que só escolhe todos os dias, vamos imaginar, brincar com os carrinhos, vamos tentando com algumas propostas que a criança faça outro tipo de atividades e que experiencie e que experimente. Houve várias formações no laboratório, desde coisas tão simples como o que é o brincar, a importância do brincar, que tipo de atividades se podem dar às crianças. Quase toda a equipa passou pelo laboratório de aprendizagens quando surgiu este modelo educativo nas escolas de primeiro ciclo. Portanto, isto surge com as AECs, que são as atividades de enriquecimento curricular e a componente de apoio à família, que não havia na altura, portanto a escola tinha horário das 9 às 3 e depois algumas crianças iam para o ATL, né? Quando isto surge, há a necessidade de perceber quanto tempo é que as crianças vão ficar na escola, qual é a necessidade dos pais de elas estarem neste espaço escolar e o que é que se vai fazer com este tempo todo. Nós temos várias atividades como educação física, inglês, expressão plástica, dramática, música e dança. Nas AECs nós fazemos muitas atividades, fazemos música e dança, também fazemos ginástica, inglês e expressão plástica. Na CAF, que é o apoio à família, nós escolhemos atividades no que queremos fazer, casas, usamos a nossa imaginação para criar. No Natal estivemos a preparar a venda, fizemos sabão para cheirar bem nos saquinhos. Fizemos isso em conjunto com os professores. Eu gosto muito da CAF e das AECs porque na CAF posso criar e imaginar coisas e desenhar o que eu quero e experimentar jogos novos que nunca tinha jogado. Podemos também brincar noutras coisas como a casinha e nos legos e nos carrinhos. Nós estivemos a acabar um jogo de inglês que se chamava Spelling Bee e eu ganhei esse jogo, então gostei muito. Eu costumo ajudar a fazer desenhos, a fazer colagens com cartolina, truques de magia, a quem não sabe. Também ensino jogos, a desenhar, ping-pong. O Banco de Tempo é um espaço também aqui de troca de saberes, de conhecimentos também, de serviços. A troca em si é muito variada, depende muito do que é que a própria pessoa gosta de alguma forma de fazer e que quer oferecer ao outro como um serviço a dar e a prestar e a oferecer a outra pessoa ou outros no geral, em que aqui a moeda de base da troca é o tempo no momento, nesse serviço que se faz e que depois se presta a outra ou a outras pessoas. Nós usamos este quadro para anotar o que podemos oferecer em serviços e o que queremos ou precisamos de receber. Conversas sobre é um espaço de reflexão, de discussão sobre temáticas relacionadas com a educação e não só. Pronto, varia, obviamente, e tem variado de alguma forma a origem da temática no que diz respeito ao âmbito da educação, principalmente desde que também temos o Banco de Tempo e que de alguma forma tem vindo a introduzir aqui outras áreas também de discussão e de reflexão que não são necessariamente exclusivas ao âmbito e à temática da educação. O laboratório quer encontrar, quer se questionar sobre si próprio para ver o que é que a partir daí pode fazer, não é? Eu penso que a conversa foi muito interessante no sentido de estarmos de acordo sobre algo que faz parte da gênese do laboratório, que é aquela ideia de
questionar criticamente até o que o próprio laboratório faz. Uma conversa que foi desde a microsituação até à abordagem de planeamento territorial, sobre educação. Portanto, uma abordagem muito rica, muito, eu diria, muito sustentada por uma atitude que é uma atitude de abertura, de flexibilidade, de relação com as coisas, que é também prática. Isso é muito agradável, muito interessante. Tudo o que é feito aqui procura-se que reverta muito para as práticas das pessoas que utilizam, para a prática educativa, para a prática profissional, mas não só, também pessoal. E portanto, há algumas dessas iniciativas que sejam mais estruturadas, que sejam mais continuadas no tempo. Algumas delas também são acreditadas através de uma parceria que temos com o Centro de Formação de Professores aqui de Cascais. Para nós, o Laboratório de Aprendizagem foi pensado como um espaço de encontro entre pessoas que estão institucionalmente ligadas ao trabalho com crianças. Portanto, que era a maneira mais lata para poder dizer que é um espaço de encontro entre professores, educadores, monitores, pais, associações de pais. As pessoas que chegam às formações são professores, mas também é um público bastante heterogêneo. Ou seja, as pessoas chegam com objetivos diferentes. E o que se dá aqui nas formações é um olhar geral do que é contar histórias. Serve tanto para contar histórias na sala de aula, como para falar com os outros, como para interessar as pessoas através de um discurso, de uma fala. Aguentou, agarrou-lhe, pegou no grifo, saltou para as costas do grifo, voa dali para fora. Não faz! Tens de passar 3 rios e ficas no primeiro sem o braço, no segundo sem a perna e no terceiro sem a cabeça. Os participantes estiveram a escolher um conto, uma história, adaptá-la, decorá-la, treinar com essa história e então hoje vão experimentar contá-la. Para mim é fulcral na área da expressão dramática. Contamos histórias, não é? Não neste formato de contar histórias, mas contar histórias com o corpo. Agora, eu enquanto narradora contar e estar a fazer um contacto direto com o público era uma competência que eu precisava trabalhar. O contador de histórias moderno já faz parte de uma arte, de uma profissão que precisa de uma série de conhecimentos e habilidades teatrais, literárias, que fazem que esse contador seja um profissional, um artista. Que não recebes a pensão de alimentos? É para recebo, não é nada disso. Pá, Gabriela, por amor de Deus, ajuda, mas onde é que fica a porcaria da Macedónia? Este foi uma coletânea de histórias da Bela e do Monstro. Portanto, vejo várias versões da história da Bela e do Monstro. E eu peguei na versão dos irmãos Grimm e adaptei-a completamente, troquei-lhe as voltas todas. As únicas experiências que eu tive foi criar histórias para os meninos contarem. E agora quero fazer um bocadinho de papel inverso. A ideia é trocar um bocadinho de papéis, eu contar as histórias para eles. A minha ideia, quando eu soube desta formação, foi precisamente por achar que pode ser uma mais-valia, um complemento para aquilo que eu faço. Portanto, porque eu, para além de dar aulas, eu tenho um período de tempo que faço ocupação de tempos livres com os meninos e faço também os períodos de férias e noto que preciso de ter mais ferramentas para trabalhar com eles e achei que ler histórias, contar histórias seria uma mais-valia. Quando a minha cadela se aleijou na patinha, sim. Quando ela foi picada por uma abelha, uma almofadinha ficou rosa. E foi aí que te veio a pergunta sobre a morte? Nas histórias do Matthew Lipman estão já os problemas filosóficos que as crianças irão discutir, enquanto que o método que ele propõe tem mais a ver com a linha que nós temos estado aqui a pensar. Quando o vento está forte e sente-se o vento, mas como é que o vento como é que é o nada se pode sentir? Se tu não sentires
não ouvires, não sentes, não ouves, nem vês, é o nada. É por isso um espaço que proporciona a quem o utiliza o tempo e o espaço para que também cada um possa construir a sua própria resposta. Existe uma intencionalidade por parte da equipa do laboratório e que tem a ver com a reflexividade, a capacitação dos agentes educativos, a visibilidade positiva de práticas educativas e a construção do conhecimento. Tudo isto num contexto de grupo, entre pares e na experimentação com descoberta. Nesta turma, nesta sala, privilegia-se a metodologia da descoberta. Os miúdos é que descobrem os conceitos, a minha função é ir-lhes pregando algumas rasteiras para que eles sejam, entre aspas, obrigados a descobrir os conceitos. Hoje o que eles estão a trabalhar é na área da matemática e geometria e os conceitos que eu quero que eles descubram são os conceitos da simetria de reflexão, de translação e de rotação, através de letras que neste momento servem para eles descobrirem os movimentos que conseguem fazer com estas letras. Cria neles uma atitude de investigação e descoberta que é essencial, porque professores nós temos muitos na vida, metodologias temos muitas na vida, mas temos que ter uma base nossa de descoberta, de interesse e de raciocínio para atingir os objetivos. Eu privilegio este método da descoberta para que eles consigam apoderar-se dos conceitos de uma forma natural, porque depois há todo um trabalho de sistematização. Isto não é uma balda, isto tem um percurso, há um percurso delineado pelo professor, não é por acaso acontece. Há um percurso, eles, como lhe digo, eles começaram em setembro a trabalhar os movimentos com o seu próprio corpo. Aqui a fazer o pino. Agora ela quer se pôr em pé. Eu rodo assim. E eu sei que, começando em setembro isto, no fim de outubro os itinerários, em janeiro estão prontos para trabalhar e para descobrir as simetrias. O local onde eu me fixei foi no laboratório, porque a primeira vez que lá fui, senti que finalmente tinha descoberto um sítio que tinha alguma coisa a ver comigo. Todas as formações que eu tenho frequentado lá ou que tenho dado lá, têm sido nesta forma de trabalhar. Tive muita sorte na minha formação inicial. Tive três professores que foram determinantes na segurança que eu tenho a trabalhar assim. Foi um Dr. Mora Ramos, António Mora Ramos, que era meu professor de pedagogia, uma doutora Catarina Carapinha, que era professora de metodologia, e uma doutora Eugénia Viola, que era professora de artes. Foram determinantes em todo o meu processo de formação, que levou a este tipo de trabalho. Fui bafejada pela sorte, com certeza, porque vejo muitos colegas mais novos chegarem-se, pedirem, perguntarem, muito inseguros. Eu só consigo trabalhar assim porque me sinto segura. Ninguém põe pés em areias movediças. Ninguém anda sobre areias movediças sabendo que elas são movediças. Portanto, é importante que os professores não sejam condenados, mas sejam ajudados a alargar a sua base de segurança. A Roma e Pavia não se fizeram num dia. E os professores são o fruto daquilo que lhes ensinaram. Portanto, se a base de segurança que lhe é dada é na realização de fichas e de seguir manuais, é isto que eles sabem fazer. E não está mal feito se for bem feito. Portanto, todas as metodologias são boas, a mistura delas é o ótimo. Eu aprendo com todas as pessoas com quem me encontro no laboratório e sei que para essas pessoas também aprendem alguma coisa comigo. Eu só entendo o ensino assim, como sendo uma partilha. Partilha entre docentes e alunos, partilha entre todos. O Laboratório das Aprendizagens, para mim, é uma troca de experiências e de partilha. Portanto, é num contexto informal, mas sério, partilhamos experiências. Tem sido sempre uma aprendizagem riquíssima, quer pelas pessoas que se cruzam, quer pelo potencial humano que isto traz, quer pelas aprendizagens que me traz a mim pessoalmente. Isto envolve muito trabalho, portanto, a gente não pode pensar que parece que é uma coisa que chegamos ali e para não. Envolve muito trabalho, quer da nossa parte, quer da parte dos alunos, de pesquisa, de procura e depois de reflexão. Acho que também é fundamental parar um bocadinho e refletir um pouco. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que às vezes é um bocadinho incómoda, não é? O que é isto da gente se pensar
enquanto eu sou professor, sei o que faço, ou sou educador, ou sou cidadão, porque é que eu preciso de me pensar? Acreditamos que estas possibilidades das pessoas se refletirem com outros sobre o que fazem nesta área, dão fortes contributos no seu exercício profissional, na sua relação com o conhecimento e no propósito de produzirem conhecimento, e também num aspecto que não é desprezível, que é no seu bem-estar e na sua gestão do stress. Mais importante do que nós aqui fazermos o balanço, e esse fazemos através das estatísticas, das frequências, das adesões, é estarmos a alargar este debate a vários fóruns, a vários pensadores, e que vão culminar no próximo dia 10 de janeiro, onde teremos o seminário, e assim pretende refletir a experiência destes anos e quais as pistas em termos de futuro.